E seja muito bem-vindo a mais um SSO Cast. Hoje eu tô aqui com o Cristiano novamente. A gente vai falar muito sobre o quê? Fiscalização, mas alguns pontos antes mesmo da fiscalização, já para te avisar. Cristiano, para quem não te conhece, não sabe quem você é, me conta um pouquinho sobre sua história. Obrigado. Sou Cristiano, tenho 25 anos na área de segurança e medicina do trabalho, sou engenheiro, fiz algumas pós-graduações, mestrado, alguns cursos no exterior e estou aqui no Brasil ajudando muitas empresas a ficarem em dia com essa área desafiadora, né, que são muitas normas, muitas obrigações e estamos aí. E além de tudo, ainda é diretor da SSO, que é uma empresa gigantesca, né? Sim, a gente é uma unidade, né, que atende o Brasil inteiro, né, uma empresa que atende o Brasil inteiro. Temos clientes em todos os estados do Brasil. Olha A gente só. já fez serviço em todos os estados do Brasil, né, e temos clínicas e redes conveniadas para atender qualquer empresa, de qualquer tamanho e de qualquer segmento. Show de bola. E para quem não me conhece, sou Isaac Lopes. Vou apresentar aqui o podcast de hoje, mais uma vez. Cristiano, já a primeira pergunta, que é o quê? Como uma empresa pode fazer para descobrir se ela está ali irregular com alguma situação antes de chegar à fiscalização? Tem solução para isso? Tem caminho? Ou Tem. só chegar na fiscalização que ele descobre? Não, não. Tem sim, e tem muitos indícios, né, Opa. que acabam que a pessoa sabe que não alguma está coisa. preparada e que tem alguma coisa, né. Uma delas é, por exemplo, quando você pergunta para a empresa o que que é medicina, o que que é segurança do trabalho, eles não sabem nada, não sabe nem explicar, né. Quando a gente fala alguns programas como PGR, PCMSO, LTCAT, E-Social, a empresa fica perdida, gaguejando, sem saber responder direito, né, o que faz, o que não faz, né. Então tem vários indícios que dá para Já dá para ele suspeitar ali de que tem coisa errada. de que tem coisa errada. Normalmente é mais comum empresas terem problema nesse sentido. Empresas que não têm um RH ou empresas com RH? Não, empresas que têm RH já é mais difícil. Mais Alguma difícil. coisa eles já sabem, eles já fazem algumas coisas, Já né? tem uma mínima Já direção. tem uma mínima ideia do que é tudo, né? Então já ajuda. Uhum. Agora tem empresas que a gente lida direto com o dono, com a esposa do dono, com familiares, etc. E eles estão perdidos, né? Muitas vezes eles pedem ajuda dos contadores, então os contadores são grandes aliados nossos, né? Inclusive a gente tem parceria com contabilidades também, os contadores podem ligar lá, fechar parceria com a gente, porque a gente tem um tratamento diferenciado para as empresas e de contabilidade e contadores. Opa, Né? sair ganhando já com essa situação, Já, né? já. Menos problema tanto para o escritório quanto para o cliente dele. Porque assim, quando uma empresa é autuada por alguma coisa, ele vai brigar com quem? Vai brigar com o contador. Você não me Poxa, avisou você não me disso. avisou, você não sabia, olha agora, tem que pagar essa multa, aconteceu aquilo. Então, se o contador, né, já fala para ele de imediato, fala, olha, a parte de segurança e medicina do trabalho você já tem que fazer, regularizar desde o início, né, fica muito mais fácil, porque o trabalho dele vai ser minimizado em casos de problemas, né? Uhum. Então, menos dor de cabeça para os contadores. Perfeito. E, Cristiano, o que precisa ser analisado? O que costuma, mas normalmente o empresário precisa analisar primeiro? É exame? É questão de laudo? É questão, assim, por exemplo, do dia a dia mesmo, da situação ali do escritório ou do ambiente de trabalho? O que você recomenda que ele dê uma olhada primeiro? Então, cada empresa tem uma especificação e uma exigência diferente de Uhum. acordo com a quantidade de funcionários, né? Então, uma empresa que tem 1.000 funcionários, por exemplo, ele já vai ter que ter uma CIPA constituída, né? A CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um grupo de pessoas, né? Que fazem parte da empresa. Alguns são nomeados, outros pela empresa, outros são votados pelos funcionários. Esse grupo ele tem a missão de se reunir mensalmente para falar sobre o que pode ser melhorado nas questões de segurança da empresa, para evitar acidentes. Que bacana. Só que isso é uma obrigatoriedade, né? Formar esse grupo e formar isso é uma obrigatoriedade das empresas maiores, que tem uma quantidade maior de funcionário. Mas as empresas pequenas, elas têm que ter um representante. Ou seja, pelo menos a noção básica, um representante tem que ter. Né? Então, a gente faz essa formação para essas empresas, né? Acompanhamento de reuniões mensais, né? Para as empresas maiores. Então, o meu conselho é, se você não sabe, se a empresa não sabe ou está perdida ainda, o que ela tem que fazer ou não, o primeiro passo é fazer essa consulta formal. A gente até faz isso de forma gratuita para as empresas, né, para saber o que ela tem que cumprir. NR1, NR4, NR7, né, NR9, né, e daí a gente já passa o mapeamento. Todas essas é obrigatório fazer, né, e aí ele segue depois adequando. Cada empresa acaba se adequando em uma NR específica. Exatamente, porque à medida que a empresa vai sendo mais complexa e tem uma quantidade maior de funcionários, ela tem que cumprir com mais obrigações. Entendi. Tem, inclusive, empresas que elas têm que ter um ambulatório dentro. Ela tem que ter médico do trabalho, tem que ter engenheiro de segurança, tem que ter técnico de segurança. De acordo com a quantidade de funcionários, né, é definido isso dentro da norma. É curioso, porque na minha época de faculdade tinha um colega
colega meu que trabalhava na emissora de televisão, não vou falar o nome aqui, né? Mas é uma emissora muito grande, talvez uma das 3 maiores do país. Ele trabalhava fazia estágio lá e ele contava, né, que mensalmente não, mas semestralmente, eles tinham que ir ao ambulatório lá para fazer meio que um check-up ali. E também, quando alguém acabava passando mal, ia indo ali também, porque ele tem problema de insulina, né, de diabetes, que ele precisava aplicar insulina. Então, uma vez ele até passou mal, precisou ir. Então, realmente, interessante. Imagina se não tivesse, né? Teria que sair do escritório, sair da emissora para ir resolver isso em outro lugar. Já ter isso na empresa ajuda muito. A SSO também tem esse tipo de serviço? Tem, a gente tem, né? A gente tem ambulatórios terceirizados que ficam dentro de clientes. Que bacana. Né? Clientes que têm muitos funcionários, ele acaba terceirizando. E aí a gente tem lá médico, enfermeiro, técnico de segurança, fazendo todo esse trabalho dedicado só para a população dele. Né? Perfeito. Por exemplo, call centers, que tem muitos funcionários, né? Construção civil ou indústrias. Aí a gente aloca uma equipe dedicada para esse cliente. E em evento também costuma ter, né? Eventos também. Tudo que tem grande concentração de pessoas, né? As pessoas, você tem uma população ali. Sim, você tem que cuidar daquela população, né? Tem a parte de brigadistas, né? Rota bombeiro. de bombeiro, né? Rota de fuga em caso de incêndio. Então, tudo isso está elencado, né? Com a quantidade de pessoas que você tem dentro da empresa. E tem a ver, claro, com a segurança e com o risco, né? É sempre esse olhar para o colaborador, porque querendo ou não, as empresas dependem de pessoas, passam por pessoas, são feitas e desenvolvidas por pessoas. Precisa se ter ali um cuidado, né? Não é só um laudo, um papel que se preenche, é mais esse olhar para o todo, né? Isso. E isso retorna como lucro também, isso como mesmo. Dinheiro depois para a empresa. Não, e tem uma coisa muito importante também, que é a ausência, o absenteísmo. Aí o funcionário está passando mal, se você não tem médico, uma equipe dentro da empresa, ele vai sair da empresa, vai no postinho, vai no plano de saúde, aí ele já perde meio dia de trabalho, um dia inteiro, ou até mais de um dia. E se você já tem um ambulatório dentro da empresa, ele desce, conversa com o médico, acompanha, passa. Aí o médico está constantemente acompanhando ele, né, ajudando se ele tem algum problema de saúde, está acompanhando e dando esse suporte. Então, aí você diminui o absenteísmo da empresa e aumenta o quê? O presenteísmo, né? Que é justamente as pessoas, né, estão na empresa. E se elas tiverem algum problema, elas podem descer e consultar, né, o médico que já está ali, né, na equipe dentro da empresa. E essa questão agora de cuidados antes de fiscalização até me abriu um alerta aqui, porque eu conheço um escritório que ele é totalmente fechado. E aí ele depende muito de ar-condicionado, né, para ter a circulação do ar. Isso também acaba envolvendo em todas as questões de segurança e medicina do trabalho também? Então, essa parte de climatização, né, ela não está específica na norma regulamentadora, mas a gente tem normas paralelas que acompanham isso. Inclusive, a gente faz medição de controle de qualidade de ar-condicionado. Existe um negócio chamado também a síndrome dos edifícios doentes, que são exatamente esse tipo de, né, de edifícios que você comentou, que são totalmente fechados, enclausulados, né, um sistema de ar-condicionado central ou não, né, e você pode ter ali vários micro-organismos, né, em toda a tubulação que estão proliferando e crescendo e deixando as pessoas adoecerem, as pessoas ficando doentes dentro da empresa. Nossa. Então a gente faz uma avaliação para ver a qualidade do ar, né, a gente faz uma coleta de ar, né, faz uma análise disso e emite um laudo. Então, aí a gente vai ver se o seu sistema de climatização está adequado ou precisa de limpeza. Porque isso também não vai afetar só a multa, né? Mas imagina o tanto de prejuízo que vai ter do funcionário. Se um adoece... Exatamente. Se você tiver um setor com 100 funcionários, um começa a passar mal, 2, 3, quando você vê são 10, 15 que se afastaram. Tudo de atestado. Por quê? Porque você não está cuidando da qualidade do ar dentro da empresa, no caso dessas empresas que têm um sistema, né, fechado. E uma outra sugestão, me veio aqui à mente também, você pode trazer a sua visão, mas eu acho que pode ser interessante, vacinação. Exato. Vacinação dos colaboradores ali, se você sabe que seus colaboradores trabalham muito juntos, em ambiente fechado, incentivar a vacinação, ou até mesmo contratar alguém para fazer isso para você, né? Então, a gente tem clientes onde a gente tem ambulatório instalado que a gente faz campanha de vacinação anual. Então, vai uma equipe, né, e a gente aplica doses para toda a população ali dentro do cliente. Então, é uma coisa que você está oferecendo um benefício, né, cuidando da saúde dos seus colaboradores e oferecendo a vacinação. A gente tem uma unidade móvel também, que é um caminhão, que a gente vai até as empresas e faz campanhas de vacinação também, né? Tanto os periódicos, renova exames médicos, raio-x, quanto também campanhas de vacinação. Por mais que exista um investimento, né, para se fazer tudo isso ali, da pessoa ter a vacinação dos colaboradores, sem dúvida deve ter um retorno muito grande pela diminuição de atestado e proliferação também do vírus, né, que fica ali. Porque querendo ou não, você está cuidando da saúde, né? Você está cuidando da saúde ocupacional, para não deixar ele adoecer por causa do trabalho, e você está sendo um pouco assistencialista também, ajudando ele, né, a estar em dia, né, com a vacinação, estar bem fisicamente, porque daí ele não vai faltar ao trabalho. E não faltando ao trabalho, a produtividade da empresa aumenta.
Até por isso, acho que algumas empresas até têm programas de incentivo para o colaborador se exercitar, né? E tudo mais para cuidar da saúde, né? A gente tem um cliente que a gente tem lá, a gente tem ginástica laboral dentro da empresa, acupuntura, né, e programa de corrida. Acupuntura é aqueles Aham, das agulhas. isso. Olha só. E tem a auriculoterapia também, que é aquele que é só no ouvido, Ah, né? Só na orelha, isso mesmo. Olha só. E aí a gente monta uma equipe, a equipe fica dedicada nesse cliente, é um cliente que tem muitos funcionários, né? E te digo mais, os funcionários adoram. Adoram, além da agenda sempre lotada, né? Do massagista, do auriculoterapia, né? Que eles fazem. Então, assim, é um sucesso. Daí o programa de corrida que a empresa incentiva, né, os funcionários a entrar no programa de corrida, perda de peso, tem até premiação, pra você ter uma ideia com relação a isso. Acho que já tem muito empresário que já tá querendo participar desse programa, entrar, ver se tem uma vaguinha aí nessa empresa. Mas é algo que não foi desenvolvido de uma hora para outra também, né? Foi tudo pensado e planejado, né? De acordo com a necessidade da empresa e o tamanho, né? Sim. Não, e se você tem um RH atento e um RH, né, que se preocupa com isso, ele traz e consegue mudar a cultura da empresa implantando isso. Sim. Então, assim, os benefícios são muito bons, né? A empresa vê resultado quando ela investe nisso. Perfeito. E hoje, existe algum sinal claro, na sua visão, de que a empresa pode estar em risco? Um sinal assim que é um sinal vermelho? Então, aquela empresa que faz o mínimo do mínimo, sabe? Essa já é um sinal vermelho já. Faz só admissional, por exemplo. Exatamente. Por quê? Porque ela está fazendo algo que não está conectado com o todo, né? Ou seja, você precisa ter o programa, né? O PGR, você precisa ter o PCMSO. Não adianta você pagar um adicional de insalubridade se você não tem um laudo, né? É importante ter o laudo atestado pelo médico, pelo engenheiro de segurança. Então, os documentos, eles se conversam, né? Assim como as normas regulamentadoras, elas não são isoladas, né? A pessoa não acordou e inventou uma norma e pôs todas elas se conversam. E os auditores fiscais, eles são treinados nesse sentido. Então, apesar de alguma coisa, às vezes, não estar escrito numa ANR, mas ela está escrita na outra. Né? Então, existe uma linha de raciocínio em torno de todas as normas regulamentadoras. Que se conectam, né? Uhum. E por falar em se conectar, você citou a questão do PGR, do PCMSO. O que eu queria saber? Hoje, é só ter ele pronto e já era, resolveu? Ou não? Você precisa ter ele pronto e sempre estar de olho ali, atualizando? E se é necessário atualizar, como que funciona isso? É anual? É a cada 6 meses? É quando tem uma mudança? Uhum. Então, a norma fala, né, como os nomes próprios falam, são programas. Então, eles podem ser atualizados, né, constantemente, a qualquer momento. Não é obrigatoriamente todo ano, né? Você não precisa esperar um ano para renovar ele, você pode renovar antes, né? Se a empresa teve alguma mudança, criou um setor novo, diminuiu de setor, né? Criou riscos novos, então ele tem que estar constantemente sendo atualizado, assim como o PCMSO também. Então, não é um programa fixo, né? Ele tem que ser atualizado constantemente. E tem até um cronograma que a gente tem que fazer, né, para distribuir as atividades ao longo do ano. E isso o empresário, não é ele que faz, é um... Se ele tiver uma equipe própria, né, ele contratou um médico, contratou um engenheiro, são funcionários CLTs, né, ele pode pedir para essa equipe fazer. Entendi. Né, ou ele pode terceirizar com uma segurança e medicina do trabalho. Para você ter uma ideia, hoje, por exemplo, a gente tem também órgãos públicos, prefeituras, autarquias, que tem uma quantidade enorme de funcionários. Então, às vezes, só uma equipe ali dentro não consegue dar conta. Por quê? Porque a equipe está fazendo só o gerenciamento. Né? Então, eles acabam pedindo também auxílio de uma segurança e medicina do trabalho externa para ajudar a conseguir fazer todos os programas. Por exemplo, você tem empresas ou prefeituras ou outras empresas que elas têm 100 unidades. É muita coisa. Imagina, né? Então, você fazer o laudo de todos esses locais, é um para cada um? É um para cada unidade. Não é um só para... Não. Empresas que têm muitas unidades, o documento é para cada unidade. Franquia também é a mesma coisa, cada franquia... individualizado, cada franquia tem que ter seu documento, não é um documento que serve para todas. Se, por exemplo, eu tenho um escritório aqui e outro em outra localização, os dois tem que ter. Os dois tem que ter. Caramba, interessante isso. E até uma dúvida, se eu tenho, por exemplo, um escritório que... É muito comum isso, tá? Por isso que eu vou te perguntar. O meu escritório é dividido em salas diferentes. Cada sala tem que ter um olhar diferente? É um único relatório, um único programa, mas cada sala tem um olhar específico. Isso mesmo, é um único programa, mas cada sala vai ter uma avaliação individual que está dentro do programa. Para ver se está de acordo. Para ver se está de acordo, aí vai ter os cargos, né? Os riscos de cada ambiente de trabalho. E quais exames hoje você indicaria logo de cara? Eu sei que você já vai falar de missional e provavelmente aquele da continuidade, que eu já até esqueci o nome, mas que são essenciais todo funcionário, todo colaborador ter. Mas tem algum exame, assim, muito específico que você sabe, olha, esse exame aqui é muito específico dessa área específica aqui, que tem gente que acaba não fazendo porque às vezes consulta alguém que não é tão especializado assim, ou não passa a informação necessária na hora que vai cadastrar a pessoa. Ela vai trabalhar numa área e vai ali para outra. Certo. Então, a gente tem 5 tipos de exames, né? Todos eles, do meu ponto de vista, são muito importantes, né? Que é o admissional, o periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Os 5 exames são muito importantes.
Quando o funcionário é afastado, por exemplo, ou pelo INSS, ou ele adoeceu, né, ou ele se acidentou, ele está afastado, quando ele retorna, ele tem que passar no médico do trabalho, que é o exame de retorno ao trabalho. Então, a gente tem que avaliar, né, se além do problema do afastamento que ele teve, como é que está a condição psicológica dele, se ele está afetado, né, ou não, se ele está em tratamento, como está o tratamento dele. Então, assim, o médico do trabalho, ele entra justamente aí, né, para ajudar, né, a empresa a ver se a saúde dele, né, está em dia para ele retornar ao trabalho. Então, esse é um dos exames que a gente fala que ele é bem delicado, o retorno ao trabalho. Por quê? Porque ele tem que ser muito, muito bem feito, né? Porque o funcionário já está afastado ou voltando no afastamento, então ele está abalado, né, muitas vezes. Ou às vezes ele ainda está com problema de saúde, mas ele quer voltar a trabalhar. Sim. Aí não pode, porque o correto é ele terminar o tratamento, né? E nesses exames, tem eu não sei se chama exame, tá? Mas eu sei que tem alguns tipos de exames necessários para cada área. Claro, dentro do admissional, do exame de retorno ao trabalho, mas existem alguns exames. Por exemplo, para quem trabalha com muito barulho, é importante fazer aquele exame, como que é o nome? Audiometria. Isso. Aí, por exemplo, aquele que coloca-se um negócio na cabeça, até esqueci o nome, é para qual área, como que Isso, funciona? eletroencefalograma, né? Então, assim, existem alguns cargos, né, algumas funções, por exemplo, pessoas que vão trabalhar com espaço confinado, ou trabalham em altura, né, ou que trabalham com máquinas pesadas, né? Essas pessoas, eles têm que ter atenção plena, né? Porque imagina, ele tá mexendo com uma empilhadeira ou com um equipamento mais específico ainda, né? Ele pode vir a causar um acidente, um guindaste, né? Um manque, né? Então, assim, essas profissões são exigidos exames a mais, que é o que você comentou, né? Ruído, né? No caso, audiometria, para você estar exposto ao ruído, eletroencefalo, eletrocardio. Então, a gente tem que ver a saúde da pessoa como um todo. E tudo isso é informado na hora da contratação, né? Tudo isso é informado no PCMSO. Então, tem que estar lá, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que vai fazer os exames de acordo com os riscos levantados pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, o PGR levanta os riscos, né, e o médico depois passa isso para o PCMSO. Que aí alinha tudo, né? Por exemplo, alinha a função com o lugar da função, onde vai ser Isso mesmo. executado e quais as características específicas. Isso mesmo. E aí, de tempos em tempos, a gente está monitorando a saúde do colaborador. Revisando. Pra você ter uma ideia, tem empresas, né, que a pessoa trabalha com trabalho em altura, a gente tem que verificar a pressão dele, se no dia ele não está bem, entendeu? Então, a gente coloca uma equipe lá que todo dia, quando o funcionário chega, a gente vai avaliar a pressão dele, mede a pressão dele, faz a avaliação necessária. Se ele está bem, ele pode trabalhar. Se ele não está, ele retorna para casa ou vamos dar uma outra atividade sem expor ele ao risco. Não corre risco, né? Trabalho em altura, normalmente obra, por exemplo. Obra, fábricas. Fábrica. Isso. Construções, assim, bem interessante, grandes. E é esse cuidado, né, Cristiano? Porque, por exemplo, a gente sabe que tem as multas que não são leves, mas é o cuidado com a vida, né? Sim. Eu costumo usar um exemplo assim: você colocaria seu filho para fazer uma atividade que você sabe que tem risco? Não, né? Você colocaria alguém que você ama numa atividade que você sabe que é perigosa? Né? Não. Então é a mesma coisa. Um colaborador, a gente tem que, né, fazer o máximo, garantir que ele faça uma atividade segura. Sim, e você citou, por exemplo, trabalho em altura. Claro, eu pensei primeiro nos trabalhadores que constroem um prédio, mas sabe um trabalho em altura que eu morro de medo, assim, que eu fico vendo e falo, cara, parabéns por quem faz esse trabalho, deveria ganhar milhões. Que é aquele trabalho, por exemplo, de limpador de janela do lado de fora de prédio ou de pintor do lado de fora de prédio. Cara, aquilo ali tem toda uma questão de segurança dos EPIs, dos equipamentos, mas ao mesmo tempo tem que ter todo um treinamento, né? Um cuidado, porque qualquer coisinha, qualquer errinho ali é fatal. Pra você ter uma ideia, essa equipe, né, que faz limpeza de janelas e fachadas, né, eles têm treinamentos especiais, né, eles têm que ter uma formação, um treinamento especial, porque é quase trabalho de escalar, né, então eles têm que saber como colocar o cinto, fazer os ajustes necessários. Então, assim, é uma equipe que tem que ser muito bem treinada e tem que estar com a saúde em dia. Sim. Porque como é que ele vai subir numa altura daquela, né, fazer uma limpeza de fachada se no dia ele tá passando mal? E olha ou só, ele tá com pressão alta. Só pra gente comentar sobre alguns riscos aqui, que já me vem à mente. Primeiro, essa questão do colaborador ter saúde, né? Tá com saúde no dia. Segundo, o EPI, ele tá em dia também, né? Porque tem muita empresa aí que às vezes o EPI não tá em dia, né? A última revisão foi lá atrás, tá vencido, tá com algum problema, tá com defeito. Então, ter essa questão do monitoramento. E um terceiro risco, Cristiano, por exemplo, desse setor que a gente tá falando agora, me vem à mente, não sei se você vai lembrar, mas foi muito tempo atrás, tinha uma equipe que tinha um daqueles andaimes, não era aquela cadeirinha, porque hoje ficou mais como aquela cadeirinha, né? Era um andaime, meio que ficava andando assim, suspenso, né? né? Isso. E aí veio uma ventania. E começou a balançar com as duas pessoas ali, as pessoas filmando, agoniadas, porque foi uma ventania que teve em São Paulo. É um baita de um risco também, né?
Então tem todo um olhar, tem que ter todo um cuidado, porque querendo ou não, são colaboradores que estão ali, são pessoas que estão ali em risco. E teve uma outra situação, não sei se você vai lembrar, tá tendo uma obra agora, já tá até em fase final lá na Marginal, não vou lembrar qual que é o prédio, mas é um prédio diferente, que tem uma conexão entre eles, que teve um acidente de trabalho em altura também, que foi gravíssimo, né? Inclusive algumas pessoas morreram, só que outras não, porque ficaram presas ao EPI que salvou ali. Não sei se você lembra da situação também. Lembro. Então, é realmente o cuidado do EPI também tá sempre em dia, porque depois que acontecer essa situação, vai passar por uma revisão, não vai? E aí é uma dor de cabeça também para todo mundo, quando alguém se acidenta, né? É um susto, Sim. né? A família da pessoa que é envolvida também. Então, assim, o melhor mesmo é andar em dia, né? Porque mesmo fazendo tudo certo, a gente ainda corre o risco de sofrer um acidente, né? Pelo clima ou pelas condições que a gente não controla. Sim. Né? Então, além de ter esse documento, não é só deixar ele guardado lá, o PCMSO e o Não, PGR, de tem forma que ser alguma. ativo, Tem que tem ser que ter um programa ativo, tem que estar funcional. um programa atualizado, né? E esse papel é feito pelo engenheiro e pelo técnico de segurança. E olha, eu sei que isso aqui provavelmente a resposta vai ser óbvia, mas o que acontece quando uma empresa não está com o exame admissional em dia, ou o exame demissional, ou o exame de continuidade? É problema? Tem algum problema específico de não ter isso em dia? Então, ela costuma inclusive perder clientes, porque assim, tem empresas que fazem auditoria dos seus fornecedores. Né? Sério? Então, para você entrar e prestar o serviço, você tem que estar em dia com PCMSO, exame médico, etc. E se você não tem nem para apresentar, né, para o seu cliente, o que dirá para uma fiscalização? Né? Então, essa empresa não consegue angariar clientes maiores e melhores. Por quê? Porque ela não está cumprindo com as obrigações, né? E sobre essa questão de não cumprir, de estar em atraso, por exemplo, dá para corrigir ou tem coisa que realmente já foi e é daqui para frente agora acertar isso e Não, seguir? a maioria das coisas dá para corrigir, mas, por exemplo, tem erros, que nem a falta de exame médico, né? Você está trabalhando já faz 4 meses, né? E você não fez exame médico. Como é que eu vou fazer um exame médico com a data de 4 meses atrás? Não faz. Não tem como, né? Então, assim, médicos não assinam isso, né? Então, aí, aquele período, infelizmente, você está irregular. E se alguém assinar, cuidado, que é problema, né? Não, é gravíssimo. Isso é um... Porque se age dessa forma, pode ter muita outra coisa pior, né? Sim, é gravíssimo. Perfeito. E como você avalia que é possível organizar toda essa rotina, esse dia a dia da empresa? Então, o primeiro passo é você ter consciência, né? Uhum. A empresa ter consciência, que fala assim, olha, eu preciso investir, fazer isso daqui, né? Assim como as empresas se preocupam em ter um contador e estar com a contabilidade em dia, elas também têm que se preocupar em ter a segurança e a medicina do trabalho em dia. Né? Fazer os exames médicos, contratar um funcionário novo, antes de efetivar ele, já faz o exame médico, né? Aí vê se está apto, né? Já pede a documentação, aí passa para o contador, né? E aí já começa todo o processo. Isso me levantou uma curiosidade, porque eu vejo no meio do futebol acontecer isso, tá? Obviamente eu acompanho muito futebol, mas eu quero saber fora futebol se acontece. Você já viu algum caso de algum colaborador que ia ser contratado pela empresa e no exame médico não passou? Já. Já? Tá? Por exemplo, se a pessoa tem pressão alta ou tem problemas, né, para trabalhar em espaço confinado, né, ela pode ser reprovada em alguns exames, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está cuidando da saúde, porque imagina essa pessoa ser aprovada e falecer fazendo uma atividade em espaço confinado. Logo no primeiro dia de atividade, entrou no espaço confinado e falecer. Né? E aí a gente, quando for aberta uma investigação, caso tenha óbito dentro da empresa, é aberta uma investigação. É acionada a polícia, né? Aí é um processo longo, vai demorar anos, né? E se for detectado, né, uma falta de exame médico ou o erro de algum médico, né, ele vai ser arrolado no processo também. Então, assim, é bom que o funcionário esteja inapto. Se ele realmente não está bem de saúde, foi reprovado em algum exame por problema de saúde, ele tem que estar inapto. Porque se você coloca um apto para ele e ele falece dentro da empresa exercendo a função, o risco, né? Além da empresa ter esse risco, os envolvidos que não fizeram o serviço direito também vão ser envolvidos nesse processo. Olha só, então, se você pudesse, assim, direcionar para uma das questões que o empresário deveria resolver primeiro, assim, cara, eu sei que tudo é importante, obviamente, mas isso aqui, ó, faz isso primeiro, porque de todos, esse sem dúvida é o que mais pode te dar problema. Eu já tenho uma opinião aqui, já vou até falar para ver se é isso, e aí se você concorda ou discorda. Pelo que você falou, tem coisas que dá para ser corrigido, tem coisas que não dá. Na sua visão, então, provavelmente o exame admissional é um dos principais ali que tem que sempre estar em dia, fica sempre de olho nisso? Sim. O PGR, né, o PCMSO e exame médico. Esses três, assim, qualquer empresa, a partir de um funcionário tem que ter e tem que estar regular. Porque senão é problema. Senão é problema. E paralelo com isso, o E-Social também, porque o E-Social a gente já tem que informar, né, os exames, os riscos para o governo, para os órgãos, né, reguladores. Você já viu algum caso, por exemplo, de uma empresa que foi multada e aí depois essa multa acabou virando um processo porque ou o colaborador ou o sindicato resolveram processar a empresa?
Já, inclusive tudo começa, né, os problemas maiores começam a partir daí, né? Uhum. Se uma empresa é multada, né, e ela não regulariza ou ela faz algo ali só para apagar o incêndio, aquilo depois pode sofrer agraves, né, e até ser transformado num TAC, que a gente fala, que é termo de ajuste de conduta, Hum. né? Então aí vem o Ministério Público, né, quer explicações da empresa sobre o que ela está fazendo para regularizar. Aí ele tem que assinar um TAC, termo de ajuste de conduta, né, mostrar que ele está executando e fazendo acontecer de verdade, investindo. Caso contrário, ele vai ter problemas muito maiores. E aí vem outros, né? Perde licitações, deixa de atender o órgão, participar de bids maiores, né? Já fica sendo uma empresa mal vista no mercado. Meio queimada, né? Tanto para contratar quanto também para ser contratada por outras empresas. Tem um ponto que também me chamou a atenção, que é o seguinte: a gente já citou a questão das multas, dos riscos e a questão até mesmo do processo que pode vir depois. Mas para fazer tudo isso e não ter essa dor de cabeça, é possível ele resolver esse problema sem ter tanto gasto financeiro? Porque o empresário já pensa, ai meu Deus do céu, mais uma conta, mais um boleto para pagar. Mas é possível? Existe um caminho para isso? Então, o investimento é muito baixo em segurança e medicina do trabalho, é muito barato, é um serviço que não é caro, Não é né? caro. Não é caro. Então, assim, se o empresário deixar de fazer um jantar no fim de semana, ele já pagou a mensalidade, né? Então, assim, é um serviço barato, né, que eu aconselho que deve ser feito desde o início. A empresa abriu um CNPJ, já contratou um contador, já regulariza com uma segurança e uma medicina do trabalho para dar toda a assessoria, porque a dor de cabeça é sempre menor. Sempre menor. E aí, a gente falou de admissional, de dor de cabeça. É possível uma empresa se regularizar a partir de agora, mas sofrer por algo do passado? Sim. É Possível, possível? sim. Sim, ela pode se regularizar agora, mas ela ainda vai ter um passivo durante, né, dos anos que ela deixou de cumprir, né? Até aquilo depois, né, Sei, acho, não lembro o termo, se é caducar ou se é esqueci. Isso, mas assim, é, ela, você tem que ter um ponto de stop, que a gente fala, né? Se você não fizer, o problema vai ser maior. Sim, Então, assim, é melhor você fazer a partir daqui para frente, você já corrigir, do que você não fazer e continuar deixando a porta aberta. Porque pode ter casos que a empresa pode ser interditada. Então, se o fiscal do trabalho for lá, verificou que tem uma máquina sem proteção ou problemas maiores, né? E aí ela notifica a empresa não faz nada. Aí depois de um ano acontece outro acidente, aí vai o fiscal novamente, vê que todas as correções não foram feitas, né? Chega uma hora que ele pode parar as operações da empresa. a empresa fica fechada. A empresa vai ficar fechada até regularizar. Até regularizar. Isso mesmo. Isso acontece com obra também, né? Com obra também, A obra ser paralisada, interditada por conta disso, né? por falta de segurança. Isso Olha mesmo. só. Então, às vezes, sabe aquele atraso de obra que às vezes demora para sair aquele apartamento que você comprou na planta? Às vezes pode ser isso. Pode ser uma questão de segurança ali, que o fiscal foi lá, verificou que estavam fazendo as coisas de forma apressada, sem cuidado, e é comum isso, né, Cristiano? Muito, muito comum. Por exemplo, um dos riscos, né, muito graves que tem é soterramento. Né? Por exemplo, quando você está construindo vala, né, os funcionários ali, você tem que fazer proteções adequadas, né, para os funcionários entrarem, fazer vala, fundação, etc. Então, se você tiver um acidente ali, né, um soterramento ou um falecimento de alguém, com certeza a obra vai ter atrasos aí de alguns meses, né, porque ela tem que pôr primeiro a segurança dos trabalhadores em dia, né, provar que eles foram treinados e que eles estão aptos para exercer aquela função e tem todas as proteções e medidas necessárias para depois voltar às atividades. E o que você diria para aquele empresário que pensa assim, nunca fui fiscalizado, nunca teve nenhum tipo de acidente aqui, ou minha empresa é só um escritório, só um comércio. O que você diria? Nunca foi fiscalizado, isso aí Ele nunca... está brincando com a sorte, né? É como você dirigir, né, sem carteira de motorista. Então, assim, uma hora vai dar ruim, né? É questão de tempo e probabilidade, mas uma hora vai dar errado isso. E o que você diria para um empresário que quer se manter em dia, não só com o documento, papel, as ações, mas ele quer criar essa cultura que você tanto traz, tanto fala, o que você diria para ele assim, faz essa ação e essa outra ação que vai te ajudar? Então, é ter uma verba, um budget para medicina e segurança do trabalho. Ou seja, se ele já tiver a consciência desde o início, falar, eu preciso cuidar dos colaboradores, fazer o certo, né? Se tiver dúvidas, pergunta para o contador vai instruir ele da melhor forma. Já começa certo desde o início. Começou certo desde o início, nossa, os problemas são muito menores, né? Muito mais fácil de gerenciar. Agora, ainda com a NR1, né, você tem que cuidar da parte psicossocial dos seus colaboradores. Mais uma responsabilidade, ver como é que está a carga de trabalho, pressão, né? Então, tem que levar esse assunto muito a sério. Inclusive, já vi algumas empresas rodando pesquisa com os colaboradores já para
começar todas as questões da NR1 certinho, dos riscos psicossociais, para começar esse mapeamento, né? Isso mesmo. A gente faz esse trabalho para as empresas. Tem empresas que a gente tem até equipes de psicólogo, psiquiatra, né? A gente tem comitês dentro de algumas empresas, né? Então, tem empresas que levam esse assunto a sério e veem benefícios mesmo. Perfeito. Porque hoje está tudo conectado. Você não tem como desconectar o trabalho da sua vida pessoal, né? Porque se você tiver com problemas pessoais, vai afetar no seu trabalho. Vai. Na verdade, se você tiver problema no trabalho, vai afetar na vida pessoal. Então, a gente é um ser único, né? Então, a gente tem que estar equilibrado em todas as áreas, tanto pessoal quanto a área profissional. E o que você diria para o empresário que está acompanhando até aqui, mas está perdidaço, assim, nossa, tô perdido, não sei o que fazer, para onde eu vou. O Cristiano tá falando as coisas aí, já tá suando frio. O que você diria para ele? Ó, o meio mais fácil, joga na internet lá, medicina e segurança do trabalho, pede ajuda para um contador, acha uma empresa séria, né, para poder ter esse acompanhamento, e aí os seus problemas vão ser muito menores, né? Então, assim, falo para eles, a cada R$ 1 investido em segurança, retorna R$ 4. Olha só. Você der um dado estatístico aí mundial, né? Então, R$ 1 que ele investe, ele vai ter retorno de 4. Então, vale a pena mesmo cuidar. E como que a SSO pode ajudar esse empresário? Então, a gente atende o Brasil inteiro, né? A gente tem redes de clínicas credenciadas no Brasil inteiro. Em alguns locais a gente tem ambulatório próprio, né? Como eu te falei. Temos uma unidade móvel, um caminhão, que vai nas empresas realizar periódicos, exames, né? Tem raio-x, né? Unidade de audiometria. Então, assim, se ele precisar de ajuda, consulte a SSO. A gente tem o maior prazer em ajudar as empresas, né? Em esclarecer dúvidas, em mostrar o caminho certo, né? Então, essa é a nossa função. E o seu recado final, Cristiano? Meu recado final é que eu quero ter esses novos clientes que estão perdidos aí como clientes da SSO. Né? Estou aqui para fazer amigos, né? Mostrar o trabalho que a gente já constrói há mais de 25 anos e para me colocar à disposição aí das empresas, dos contadores, né? Dos administradores que têm dúvidas do que fazer e como fazer e qual o retorno, o ROI que eles vão ter, né? Investindo em segurança e medicina no trabalho. Então, caso alguém tenha dúvida de como é que eu vendo isso para minha empresa, como é que eu vendo isso para o meu diretor, né? E eu posso ajudar, porque a gente tem apresentações que a gente mostra o retorno de investimento feito. Perfeito. Então, ó, você que acompanha esse podcast até aqui, gostou do nosso bate-papo, achou útil tudo aquilo que a gente trouxe, não esquece de deixar o like, ou seja, curtir o vídeo e também, é claro, compartilhar esse podcast naquele teu grupo de amigos empresários que eu sei que você faz parte, ou compartilhar com aquele teu amigo empresário que também sabe que é importante ou quer ali ter mais informação sobre esse tema e não ter dor de cabeça, né? Porque, gente, as multas são pesadas, mas os processos são ainda piores por exames e questões, né, Cristiano? Tão simples de se resolver. Como você disse, o custo é tão pequeno comparado ao que ele pode ter depois de dor de cabeça, né? Verdade. Cristiano, agradeço pelo seu tempo e Obrigado a você. participação. Que eu fique até a próxima. Tchau, tchau.